Bom, sou Vinícius Andrade. Se você não me conhece, clica nas redes sociais aqui em cima para conhecer um pouco mais, tá bom? Bom, vamos lá. A aula de agora, o foco é a gente trabalhar lesões de punho e mão, né, lesões não traumáticas. E para isso, antes de iniciar, eu preciso só apontar que para as lesões não traumáticas de mão, em função de serem muito raras, ou relacionadas a quadros reumatológicos, o assunto sobre esses tipos de lesões vão ficar para outras aulas. Uma aula mais específica sobre reumatologia e uma outra aula sobre traumatologia, tá bom? Então, a maior parte do conteúdo aqui vai estar relacionado ao punho. Bom, dito isso, vamos começar. A primeira, né, é mais conhecida é a síndrome do túnel do carpo. Basicamente, essa síndrome, ela começa em função de um espessamento de alguma das estruturas que passam aqui dentro do túnel do carpo, né? Então que a gente tem os tendões dos flexores e o nervo mediano. A gente pode ver que a gente tem os ossos do carpo aqui embaixo, né? E o retináculo aqui em cima, fechando esse canal, tá? É importante saber anatomia e cinesiologia também de punho e mão, mas como é um assunto denso, eu não vou trazer isso para essa aula. Vai ter outra aula específica abordando um pouco mais sobre anatomia e cinesiologia. Então, estou pressupondo que você assistindo essa aula tem um mínimo de conhecimento de anatomia e cinesiologia para punho e mão, ok? Então a gente pode ver aqui o túnel do carpo, né? Então qualquer adensamento dessas estruturas, qualquer aumento de fluido nessa região, seja em função de um edema, de qualquer outra complicação, qualquer patologia que possa favorecer o aumento de fluido para essa região, é uma região onde tem, né, na região dorsal, os ossos do carpo fechando a estrutura e em cima um retináculo bem denso. Então, é um espaço onde tem pouca capacidade de deformação, de dilatação. Então, não é preciso muita pressão interna, que é o melhor. Não em se tratando de pressão, a pressão ela sobe muito rápido porque esse espaço ele não se distende com facilidade. Então, qualquer alteração pode gerar uma compressão dessas estruturas, gerando uma problemática relacionada ao tendão dos flexores, que a gente vai ver mais para o fim da aula, e em cima do nervo mediano, que é o mais comum em se tratando da síndrome do túnel do carpo. Então, como quadro clínico, o que a gente pode ter de importante aí? Dor e parestesia no trajeto do nervo mediano. Então, como a gente tem a compressão, a gente passa a ter o mau funcionamento, né, desse nervo a partir da região carpal. Então, a gente vai ter parestesia, a gente vai ter dor, a gente vai começar a ter um processo de perda de força dos músculos aí que são inervados por esse nervo. Então a gente vai perder essa composição baseada no nervo mediano. Isso aí vai ser reduzido. São os principais sintomas. Então a força da musculatura intrínseca da mão começa a ficar danificada em função disso. É muito comum a parestesia noturna, né? Então relato de dor e desconforto, principalmente à noite ou quando acorda, mas principalmente no processo ali noturno, né, de dormir. Um sinal claro, na verdade, um diagnóstico, ou o melhor diagnóstico para a síndrome do túnel do carpo é a eletroneuromiografia. Então, a eletroneuromiografia ela vai dar alterada nesses casos. E existem testes irritativos, só que os testes irritativos eles têm uma variação na literatura muito grande em relação à sensibilidade, né? E é o que a gente tem para usar. Em alguns casos funciona, mas o negativo desses testes não necessariamente quer dizer que a pessoa não tenha, e em boa parte das vezes, dando positivo, pode ser alguma outra complicação que não necessariamente a síndrome do túnel do carpo. Então, a gente tem ferramentas aí que não são as melhores para poder diagnosticar, mas quando a gente junta o quadro clínico inteiro na anamnese, mais os testes irritativos, aí a gente passa a ter algo mais interessante para poder trabalhar, facilitando o diagnóstico. É prevalente em mulheres, né, uma relação aí de 5 para 1. Então, a cada 5 mulheres a gente tem um homem acometido, é essa relação. De 40 e 50 anos de idade é o mais esperado, normalmente do membro dominante. Quais são as causas, né? O que pode gerar
a síndrome do túnel do carpo. A gente pode pensar em trauma, que não é o foco aqui dessa aula, mas um exemplo aí é a fratura de Colles, onde a gente vai ter uma fratura distal aí no antebraço e isso vai gerar uma perda de posicionamento do carpo em relação a essa fratura. Então a gente tem uma composição aqui importante para verificar, mas deixando o trauma de lado, que a gente pode, quais são as causas principais, né? Movimento de extensão e flexão repetido é um sinal bem comum, só que a gente vai ver que não necessariamente o uso repetitivo vai levar a algum problema na região. Na verdade, normalmente hoje a gente sabe, né, que essa relação aqui, pensando na demanda de flexão exagerada, né, do uso de muita flexão, de posicionamentos em extensão de forma exagerada, tem muita relação com a capacidade do organismo de conseguir receber essa repetição. Então, se a gente pensar numa teoria aí que é a de capacidade e demanda, a gente vai ter algum tipo de lesão, algum tipo de complicação a partir do momento que a demanda, no caso aí externa, ela é maior do que a capacidade para absorver essa demanda. Essa demanda externa está relacionada com o meio, né, com o aspecto físico mesmo da coisa, mas tem relação social, emocional e tudo mais, né? Tudo envolve essa demanda. Mas se a gente soma isso tudo, a gente precisa ter capacidade física, mental, espiritual, para poder receber. Se a gente tem esse equilíbrio, eu posso ficar o dia inteiro numa posição, eu posso mover de forma excessiva, que isso não vai ser um problema, né? Então, quando a gente fala sempre de repetição gerando um dano, a gente tem que fazer esse balanço em relação à capacidade e demanda. Nem sempre o excesso de flexão em repetição vai gerar um problema. Se fosse assim, todas as pessoas que tivessem uma ocupação que precisasse dessa movimentação excessiva, frequente, teria síndrome do túnel do carpo e não é o que a gente vê. Tá? Então, sempre pensando em relação à capacidade e demanda. O processo ele pode se iniciar por uma tenossinovite dos flexores, né? A tenossinovite a gente vai falar um pouquinho mais para frente da aula, mas a partir de uma tenossinovite, ela pode se complicar um pouquinho mais ou adensar na região próxima ao carpo e o túnel do carpo, e aí gerar aquela compressão que eu falei anteriormente, né? Existem alguns casos aí insidiosos, né? Mas com uma relação muito grande com gravidez, hipotiroidismo, diabetes, menopausa. Dentro desses aspectos todos, o que a gente pode levar em consideração principalmente é o fato de alteração hídrica, de alteração de fluido, né? Então, se a gente for pensar em menopausa, né, alteração hormonal importante, na gravidez, mesmo processo, tem um processo de retenção hídrica também, o hipotiroidismo vai gerar alterações desse tipo, a diabetes pode gerar e também gerar alterações neurais, que é um pouquinho diferente. Então, é comum a gente ter esses quadros associados, mas a gente tem muitos casos onde nenhum deles aqui está presente. E aí a gente volta nessa relação do quadro clínico, pensando em prevalência de mulher e a idade também aqui de 40 e 50 anos. Bom, qualquer alteração anatômica, né, qualquer massa, qualquer tumor na região vai aumentar uma compressão da região e vai gerar síndrome do túnel do carpo, né? Então isso aí a gente não precisa nem comentar. E osteoartrose dos ossos do carpo. Se eu tenho um processo de osteoartrose já avançada, eu posso ter, por exemplo, aí, osteófitos, né, um adensamento de uma determinada região e esse processo aí também levar ao aumento da compressão da região, beleza? Então são as causas mais comuns. A gente vai discutir um pouquinho sobre a patologia em si agora. Então, em relação ao diagnóstico diferencial, que é importantíssimo, né? O que eu falei a princípio, né? A gente vai falar do diagnóstico já já, né? Que tem a eletroneuromiografia e os testes especiais aí que não são os melhores, mas na verdade é o que a gente tem. Então, diagnóstico diferencial, radiculopatia. É muito comum pessoas serem diagnosticadas com alteração, né, no túnel do carpo e de repente, quando a gente vai olhar com mais cautela, essa alteração está vindo um pouco mais de cima, está vindo da região de ombro e cervical principalmente. Então a gente precisa avaliar cervical, complexo do ombro e cervical, para poder descartar essa possibilidade para pessoas com sintomas parecidos e situações parecidas às que eu comentei anteriormente, né? E
né? Uma delas é a síndrome do desfiladeiro torácico, que é assunto de outra aula. Dores miofaciais. Então, a gente pode ter uma dor um pouco inespecífica, né? Não tão inespecífica quando a gente entende um pouco de anatomia facial, mas a gente pode ter essa dor miofacial, seja na região um pouco afastado. A gente pode ter aí, por exemplo, trigger points, gerando uma dor referida para esse ponto também. Então a gente precisa tomar cuidado, avaliar e descartar essa possibilidade. Tendinopatias de punho. A gente vai ter complicações na região que não estão relacionadas diretamente ao túnel do carpo, mas pode estar relacionada aos tendões que passam por ali, mas não necessariamente naquele ponto. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente tem que saber separar essas duas aí. Sobre as tendinopatias, a gente tem uma aula específica sobre tendinopatia, mas na hora que a gente falar aí das alterações de tendão relacionadas aos flexores e extensores, você vai entender um pouquinho melhor isso aqui. E outras patologias que a gente precisa descartar, artrite reumatoide e a própria osteoartrose, né? Lembrando que a osteoartrose pode levar à síndrome do túnel do carpo, mas eu posso ter uma dor na região do carpo em função da osteoartrose e isso não está gerando uma compressão local. Então, eu não considero síndrome do túnel do carpo. Os meios ali de intervenção são diferentes, então a gente precisa diferenciar. E a artrite reumatoide pode gerar a mesma situação. A artrite reumatoide ela pode gerar dores localizadas em punho e mão e gerar uma complicação aí na hora do diagnóstico, e ela pode gerar também um edema, e esse edema influenciar no fluido dentro do túnel do carpo. E com isso, a gente tem a síndrome do carpo também. Então, podem ser patologias associadas ou podem ser simplesmente patologias que estão confundindo ali o diagnóstico correto. Ok? Então, como eu falei, diagnóstico, eletroneuromiografia. Então, olha só como é que a gente tem a sensibilidade e a especificidade da eletroneuromiografia altos. Então, a gente tem como melhor teste para diagnosticar a eletroneuromiografia. Mas vão chegar pacientes ali que não têm eletroneuromiografia para a gente poder avaliar. Boa parte das vezes, hoje em dia, com o paciente procurando a gente cada vez mais, né, como primeiro contato, a gente vai ter pessoas ali que às vezes a gente vai ter que direcionar para a eletroneuromiografia, né? Porque a gente vai ter só esses dois testes abaixo aqui, teste de Fallen e o de Tinel para poder realizar. Em outra aula específica eu vou abordar a questão dos testes especiais, como são e tudo mais, mas a princípio não vamos se ater a isso. E então com esses dois testes, olha só, sensibilidade. Na literatura a gente tem aí de, de 42 a 85% de sensibilidade, especificidade variando aí de 54 a 98. A amplitude muito grande, as literaturas são um pouco contraditórias nesse sentido, é, mas dependendo de como é feito, com quem é feito, nível de experiência e mais outros detalhes importantes, a gente consegue melhorar essa sensibilidade, chegar pronto, tanto sensibilidade quanto especificidade, a gente chegar em níveis adequados. Mas a gente tem que tomar cuidado que, se não for tudo feito da forma correta, a gente pode chegar nesse nível aqui embaixo, né? Então, sinal de Tinel de 38 a 100%, segundo a literatura, e de 55 a 100% em especificidade, né? Então, são testes relativamente bons, mas a gente tem que saber dessa amplitude e entender um pouco por que que essa amplitude pode acontecer. Porque se a gente puxar a sensibilidade ou a especificidade para baixo nesses casos, a gente pode ter um falso positivo, um falso negativo. Mas isso é assunto para aula de testes especiais. Tratamento, então, o que que a gente vai fazer na síndrome do túnel do carpo? Primeira coisa, né, isso para tudo. Sempre vou repetir isso em todas as aulas. Primeiro a gente tem que achar causa. Ponto. A gente vai intervir na situação atual ali, mas a gente precisa entender qual que é a causa. Mas a causa ela pode ser biomecânica, ela pode ter relação com as patologias. Então eu preciso minuciosamente identificar o que está acontecendo para gerar essa pressão aumentada dentro do túnel do carpo. Mas basicamente o que a gente tem na literatura e o que funciona? Repouso parcial, né? A questão da imobilidade é uma coisa que está fora de cogitação, né? A gente pode ter alguns horários do dia que a gente oriente a não movimentar. O splint, né? As órteses aí, as órteses são uma possibilidade interessante que tem um resultado razoável, mas não o dia inteiro de órtese, não funciona desse jeito. A
A gente precisa gerar a capacidade do paciente de fazer esse controle. Então, num período agudo inicial, o splint aí, a órtese pode ser interessante para imobilizar, para tentar dar uma paz aí, entre aspas, para a articulação num determinado tempo. Mas isso precisa ser retirado o quanto antes ou usado em momentos bem específicos. Por exemplo, à noite pode ser uma possibilidade. Existe muito uso do sprint à noite, mas a literatura já aponta também que existem outros recursos que fornecem o mesmo benefício do sprint à noite ou até mesmo maior, então é uma coisa a se pensar. Bom, então o que que a gente, voltando aqui, então o que que a gente vai ter? Os splints e as adaptações ergonômicas, então no trabalho, se a gente não adaptar, se a gente não mudar a situação desse paciente, a gente não consegue melhorar, tá? Então o principal em relação à síndrome do túnel do carpo são as adaptações. Mobilização neural, né, os ULTTs da vida que vão ser discutidos também é uma possibilidade, mas vocês vão ver que na literatura não tem um embasamento tão grande em relação aos resultados dessa mobilização neural aguda, né? E mobilização do carpo, que também tem pouca evidência, mas é uma coisa que pode ser uma técnica que pode ser trabalhada. Modalidades aí, como ultrassom, TENS, laser, pode ser utilizado, mas a gente vai ver que o ultrassom não encaixa legal para essa patologia, não tem evidência. O TENS, dependendo do formato, pode ter, mas existem outros recursos é, eletroterápicos aí que vão gerar um resultado um pouquinho melhor que o TENS. E o laser, com certeza, ele seria talvez aí o melhor recurso para ser utilizado no processo em determinadas situações. O reforço muscular, né, a questão de resistência e hipertrofia é importante. A gente precisa saber ali qual que é a necessidade, qual que é a falha do meu paciente e trabalhar. Se é uma falta de resistência, isso gera uma compensação de movimento ou uma demanda exagerada para cima dos flexores. Então eu vou trabalhar resistência. Agora, se eu percebo que é falta de força, de potência, eu posso pensar em trabalhar a força, né, a hipertrofia aí, ou trabalhar a própria potência muscular para poder gerar esse aumento de capacidade para absorver a demanda, como eu falei. A gente tem que pensar no pós-cirúrgico, né? Pode ter necessidade da intervenção médica aí com cirurgia, e nesse caso a gente tem uma imobilização de uma semana. O processo todo pós-cirúrgico aí dura 3 semanas de cuidado diferenciado, né? Então a gente vai trabalhar aí a imobilização por 7 dias, aí sim a imobilização por 7 dias depois da cirurgia, mas a gente pode é, trabalhar vários recursos nesse período, estou falando só de mobilidade mesmo. Dentro desse período a gente vai trabalhar drenagem, a gente vai tomar cuidado com a orientação do paciente, explicar um pouco mais sobre a patologia, falar de todos os benefícios que vão ser gerados se ele aderir bem ao tratamento, trabalhar aí a questão de compressão, elevação da estrutura para evitar o edema. Então, pensando no protocolo, protocolo aí, enrolei a língua agora, protocolo policy aí como uma possibilidade. A gente discute sobre isso um pouquinho mais à frente, né? O antigo price modificado, melhorado. Então a gente vai passar por 3 semanas trabalhando esse pós-cirúrgico. Dentro disso aqui a gente vai trabalhar também o laser, a eletroestimulação no período que eu não estiver conseguindo usar muito daquelas estruturas, daqueles músculos, daqueles tendões. Então, basicamente isso num processo de 3 semanas. Depois disso, a gente entra no processo usual de tratamento. É interessante apontar esse estudo aqui, onde ele mostrou uma relação. Olha só, a gente tem aqui a curva azul, ela começa um pouquinho mais baixa e ela vai aumentando, e de repente no fim ela se encontra com a curva vermelha, que sai um pouquinho mais alto aqui e de repente chega lá encontrando com o azul. Essa curva aqui ela está mostrando o que em relação ao tempo, a qualidade de vida desses pacientes que se submeteram à cirurgia versus aqueles pacientes com a mesma patologia, síndrome do túnel do carpo, que se submeteram à terapia manual. Então aqui, especificamente nesse estudo, a abordagem em cima da terapia manual. A gente pode ainda pensar que isso pode ser melhor se a gente pensar nas outras terapias envolvidas, nos outros recursos
que a gente tem na manga para poder trabalhar. Mas analisando só terapia manual versus cirurgia, a gente tem, depois de um determinado período, a gente vai ter aí praticamente a mesma funcionalidade entre os indivíduos, que fez a cirurgia e o que não fez e passou pelo processo conservador. Então, é aquela pergunta: será que a cirurgia é efetiva mesmo? Se a gente, depois de um certo tempo, a gente chega na mesma condição, quanto vale, né, gerar uma lesão tão grande, fazer um processo cirúrgico desses, para poder, depois de um certo tempo, ter a mesma função? Então a gente tem que pensar com cautela. E hoje em dia as cirurgias do carpo elas têm sido reduzidas em função dessas descobertas, dessas evidências mais atuais. Além disso, se a gente for olhar no gráfico aqui do lado, a gente vai ver o quê? Que ainda tem relação de custo, que é uma coisa lógica, né? Então o que esse gráfico está querendo mostrar aqui é que para chegar no mesmo alvo, a gente teve muito menos custo, né? O paciente teve menos custo, a estrutura de saúde, o Estado teve menos custo, a empresa teve menos custo para gerar o mesmo resultado. Então, mostrando aqui que a cirurgia do túnel do carpo tem que ser muito bem analisada e deve ser realizada naquelas situações onde a gente na fisioterapia não vai conseguir melhorar praticamente nada, ou muito pouco, ou depois de um tempo muito grande, tá? Então, fica aí o estudo como dica para essa relação e para a gente valorizar o processo da físio no caso da síndrome do túnel do carpo. Então, basicamente, a gente vai ter aí umas três fases, né? Uma fase protetiva, uma fase já de mobilização ativa e o retorno às atividades e o treino funcional. Basicamente, na, se a gente for pensar na proteção, né, o que que seria a proteção? Redução das atividades, não paralisação. A gente não está falando aqui agora de cirurgia. Exercícios passivos, se o quadro estiver agudo, mobilizações, os splints podem entrar aí, né? Os recursos, então REC aqui, só para lembrar dos recursos é, termofototerápicos que a gente, eletrotermofototerápicos que a gente pode utilizar, reforçando aí a questão do laser, e a gente vai discutir rapidinho outros recursos um pouco à frente. Em relação à mobilização ativa, entrar com exercícios isométricos no primeiro momento, se os isotônicos não tá viável trabalhar com o concêntrico e excêntrico ainda, a gente pode trabalhar o isométrico, mas se puder eu já começo com os isotônicos de uma vez, manter algumas mobilizações, sustentar alguns recursos, por exemplo, o laser, eu posso trabalhar e devo nesse processo de proteção e depois entrar de novo aqui nesse processo de mobilização ativa. Já a terceira fase, que seria a fase funcional, onde a gente vai trabalhar exercícios mais amplos, onde a gente vai trabalhar a base toda aqui que a gente ganhou de movimentação e de força, de potência, de resistência, é, concêntrica, excêntrica, isométrica, a gente vai aplicar movimentos funcionais. Então aqui os movimentos eles são mais direcionados. Já aqui a gente vai ter esse direcionamento. Então a gente vai começar a trabalhar com as atividades habituais do paciente. Então, não que a gente não possa iniciar uma mescla aqui, mas didaticamente fica mais fácil a gente dividir. No momento que for viável, a gente vai começar a entrar então com os exercícios funcionais. Então, se a pessoa ela tem um trabalho braçal, a gente vai tentar incorporar aqueles exercícios de força, de controle motor dentro daquela tarefa. Tá? Então, eu vou trabalhar o punho dentro de uma tarefa onde eu vou ter a movimentação de cotovelo, vou ter a movimentação de ombro, vou ter a movimentação de tronco, da forma que esse meu paciente, esse meu cliente, ele necessita. Então, eu vou começar a simular situações reais, só que sempre com variáveis controláveis dentro daquela situação, daquele momento. E aí, essa simulação pode ser, se eu não tiver nenhum teste específico para falar que esse meu paciente, esse meu cliente está pronto para alta, eu posso usar esses processos de simulação para poder evidenciar o controle motor necessário, né, o aumento aí da capacidade para ele poder receber a demanda do dia a dia dele de forma adequada e aí a gente vai dar alta, ok? Lembrando que é preciso ter atenção aos padrões de movimento e controle de movimento de ombro e tronco, né? Então eu falei aqui da necessidade de entrar isso tudo. Às vezes por uma alteração de estabilidade, de controle motor de ombro e tronco,
né? Eu acabo, ou até cotovelo, eu acabo usando demais o punho. Então, por exemplo, se eu não tenho um movimento legal, eu preciso fazer esse tipo de movimento aqui. Eu não tenho esse controle escapular, escápulo torácico legal para executar esse movimento. É um movimento que não me dá uma estabilidade, um conforto. O que que eu vou acabar fazendo? Eu vou diminuir essa amplitude e vou começar a ganhar um pouco dessa amplitude aqui. Seja para uma amplitude, por exemplo, de rotação medial de ombro. Estou dando só um exemplo, tá? Rotação medial de ombro limitada. E aí, se eu preciso chegar aqui e meu ombro não deixa, o que que eu faço? Eu vou com o punho. E aí eu consigo chegar naquele ponto que eu quero. Então, o excesso de uso do punho pode, e normalmente tem pelo menos um mínimo de relação com movimentação, controle motor, estabilidade de cotovelo, ombro e tronco. Então a gente precisa ficar de olho nisso aí, né? E reduzir fator causal base o tempo inteiro, seja ele relacionado à patologia base ou à alta demanda. Foi o que eu falei antes, mas só para reforçar aqui. Então não adianta eu querer trabalhar isso tudo se o paciente ali ele está levando chumbo do mesmo jeito, ele está levando ali a mesma carga de demanda, ele não vai conseguir se recuperar, né? A gente precisa adaptar algumas coisas. Às vezes a adaptação está relacionado a outros segmentos corporais, como eu falei aqui. Às vezes ao ambiente de trabalho, ou boa parte das vezes o ambiente de trabalho está envolvido. Então eu preciso somar, na verdade, mudanças ergonômicas, que seriam aí alterações na estrutura de trabalho. Lembrando que aquela ergonomia antiga, onde a gente precisa ajeitar posicionamento, inclinação, posicionamento de mão, é uma coisa que hoje em dia a gente já não considera mais. Exatamente porque se eu dou uma capacidade adequada para o meu cliente, ele consegue absorver bem aquelas demandas fora de um dito padrão ideal. Tá? Então a ergonomia tem mudado muito nesse sentido. Eu preciso aumentar a capacidade, mas, por exemplo, uma coisa que é fato, né, que ainda é mantida em relação a posicionamentos ideais e tudo, é que se eu fico numa posição sustentada por muito tempo, isso daí pode me gerar um dano, por mais que eu tenha a capacidade aumentada. Então, se a gente sabe dessa possibilidade, a gente vai orientar o quê? A pessoa mudar de posições de tempo em tempo. Mas para ela fazer isso, ela precisa dominar também o corpo dela, né? Então, é um ganho de capacidade, de controle motor e de educação sobre o que pode gerar o dano e o que gerou o dano nesse paciente. Aí a gente tem sucesso com o tratamento. Em relação a evidências, né, só para trazendo um artigo aqui só para ficar mais claro para você, o que que a gente tem de evidência de nível interessante, né? Uma boa evidência hoje. Trabalhar ponto gatilho é uma coisa que dá resultado quando ele está envolvido aí na síndrome do túnel do carpo. Uso de fonoforese, usando betametasona ou dexametasona, tem resultado interessante. Lembrando que isso aqui não trabalha a causa, tá, gente? Então, estou trazendo só o que o artigo aqui em específico apontou. Existem outras evidências também aqui, é só para dar um contexto e para a gente tomar cuidado em relação ao que a gente faz, né? Vamos procurar ali um artigo, vamos procurar uma revisão sistemática, se possível, e vamos ver ali o que ela diz. E aí a gente pega aquilo que tem boa evidência, a gente coloca como prioritário, não que a gente não vá usar o resto, mas a gente vai tentar criar prioridade em relação ao que a gente vai trabalhar, né? Ondas de choque, então, esse estudo evidencia aí ondas de choque do tipo contínuo, melhor do que a pulsada. Então, se eu quiser usar ondas de choque, essa onda de choque ela é contínua, não é pulsada, beleza? Corrente interferencial, ela parece ser melhor que o TENS e o splint noturno. Então, pensando em algum recurso analgésico, né, que gere um benefício para os momentos de agudização de dor, que é o período noturno e tudo mais, a corrente interferencial parece que tem um resultado legal. Então, se eu quero trabalhar com esse recurso, eu tenho um embasamento legal aqui para poder apontar. É, Evidências, mas com certa limitação em relação aos estudos que foram feitos, que foram mostrados, né, de qualidade não tão boa, um pouco duvidosos, mas estão aí na literatura para a gente poder analisar. Exercícios de mobilidade tendineo-neural, então exercícios de mobilização, desculpa, mais amplas um pouco, é, parece ter resultado, mas a evidência ainda não é tão forte em cima disso. Mobilização articular de carpo e os exercícios, né, os movimentos específicos ali de tração neural, pensando em melhora aguda, que são os OLTTs,
não parecem ter resultado também significativo, ou pelo menos a gente não tem evidência forte disso. E parece que ondas de choque têm um resultado melhor do que o placebo, ou seja, quem fez ondas de choques, quem não fez nada, para quem fez ondas de choque, tiveram um resultado significativamente interessante, porém com uma certa limitação. Fica aqui esse estudo só para poder gerar esses apontamentos, mas lembrando, existem outras evidências também. O uso do laser é interessante em algumas situações e aqui ele nem foi citado, tá? É só para reforçar a necessidade de, se a gente sair um pouquinho de livro e ir em artigos específicos para a gente poder ter essa informação, beleza? À medida que eu for desenvolvendo as aulas também, eu vou começar a trazer assuntos específicos e referências para isso. Então, a ideia, por exemplo, no segundo momento, é eu trazer atualidades sobre síndrome do túnel do carpo. E aí, uma aulinha rápida falando sobre, tá? Então, aqui é para dar aquela base sobre a patologia e a gente vai agregando com os outros assuntos. Agora, partindo para outra patologia na região de punho, já uma tenossinovite, né, que já vai ser uma alteração aí nas bainhas sinoviais de alguns tendões que têm essa estrutura para gerar uma certa mobilidade e proteção, né? Normalmente essas bainhas recobrem tendões em regiões onde eles têm uma certa compressão, uma certa tração importante, contato direto com estruturas mais rígidas, então essa bainha serve para esse tendão correr com uma maior facilidade e qualquer alteração nessa bainha, além de poder gerar dor e desconforto, gera uma redução de mobilidade desse tendão que vai gerar outras consequências. Então, a síndrome de Dequervan, ela acontece exatamente nesse local aqui, ó. A gente tem um retináculo extensor. Nesse retináculo extensor, a gente tem lá em cima, né? Pensando aqui na região lateral, mais lateral, indo para a dorsal, a gente tem aqui o extensor longo do polegar. Vindo mais para a região lateral e chegando um pouquinho para a ventral aqui, aí a gente vai ter essa região aqui, ó, que está até apontado com a seta. Aqui é o maior problema. Aqui é onde o retináculo extensor ele gera uma compressão maior e onde o espaço aqui ele é menor e menos distensível, né, do que as estruturas aqui em cima. Então, nesse local a gente tem aqui, olha só, principalmente aqui dois tendões. A gente tem o extensor curto do polegar e a gente tem um abdutor longo do polegar, os dois passando exatamente nesse ponto, né? Eu posso ter um acometimento onde eu tenha todos esses três tendões complicados, então extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar, e eu posso ter uma situação onde eu tenha somente o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar prejudicados aqui embaixo, por essa facilidade de compressão exatamente aqui. Beleza? Lembrando que a anatomia vai ser discutida em outra aula para a gente olhar essas estruturas com mais cautela um pouquinho. Mas eu acho que aqui já fica claro, né, para outras imagens que eu vou mostrar aqui essa relação. Então a gente vai ter aqui, ó, bainha dos extensores, né? E também vindo o abdutor aqui longo do polegar, fazendo aqui a passagem pelo retináculo extensor. Então, qualquer adensamento por um processo de inflamação pode acontecer também da forma que eu falei na síndrome do túnel do carpo, a relação de edema sistêmico, né? Então, patologias que possam gerar o aumento de fluido, pode gerar uma complicação nessa região. Lembrando que isso é mais difícil de acontecer aqui, tá? É, a possibilidade de compressão do síndrome do túnel do carpo por essas alterações de fluido somente são mais fáceis do que aqui. Mas isso pode ocorrer também é, somente por isso. Então, mostrando de novo a região, né? Então, a gente tem os tendões ali, as bainhas sinoviais, a partir do momento que elas estão comprimidas ou tem algum problema direto nelas, além de eu diminuir o espaço aqui, eu gero um prejuízo para esse tendão deslizar sobre essa bainha nesse espaço. Então eu vou ter comprometimento de força também e outras coisas mais. Então, indo direto ao ponto, né, a gente tem uma tenossinovite, né, que vai gerar ou a justificativa ou a explicação é uma irritação do tendão e da bainha sinovial, como eu falei,
principalmente em relação ao extensor curto abdutor longo do polegar, normalmente em mulheres de 30 a 50 anos. Então, olha só como é que bate um pouquinho com a síndrome do túnel do carpo lá. Síndrome do carpo, a faixa etária é um pouquinho diferente, mas está mais ou menos dentro da mesma. Causas aí, quais são as possíveis causas? De novo, biomecânica irregular, principalmente no caso da Dequervan, dessa tenossinovite, a biomecânica, estabilidade, controle motor de punho tende a gerar mais problema do que as outras patologias, ou a gente pode ter as duas coisas associadas. Às vezes a patologia só, ela pode gerar um aumento de fluido no local e tudo mais, sem gerar Dequervan, mas se eu tenho, junto dessa patologia, desse quadro momentâneo ali, de alteração de fluido, eu tenho uma biomecânica inadequada, aí a chance de eu adquirir a tenossinovite é muito grande. Então, biomecânica irregular, o uso excessivo, né, repetitivo da mesma forma que eu falei antes, tá? A gente precisa considerar isso daí. Não é simplesmente por isso, relação de novo, capacidade e demanda, para a gente poder trabalhar isso. Traumas diretos ou indiretos sobre a região, né? A gente vai discutir essas possibilidades em outra aula, mas fica claro dos traumas, eu posso ter uma queda diretamente na mão, eu posso ter uma queda, então, diretamente sobre o membro superior, na mão, punho. Eu posso ter um trauma direto na região. Enfim, qualquer tipo de trauma. Equilíbrio de fluidos, que eu estou repetindo isso aqui desde o início da aula. Massas, né, tumores, alterações anatômicas importantes que podem reduzir o espaço, podem gerar uma alteração ali no próprio tendão ou na bainha. Sinais e sintomas, dor e hipersensibilidade, crepitação do punho pode acontecer também, né? Sob o processo estiloide, então a gente está falando da região radial do carpo e muito relacionada ao processo estiloide. Então ela vai ser mais localizada um pouquinho, né? Visto a anatomia, a localização dela aqui como a imagem aponta. Piora nas atividades manuais, né? Principalmente durante a abdução e a extensão resistida, né? Então, se eu estou fazendo a abdução e a extensão resistida, é normalmente o que eu tenho dor, principalmente com os dois movimentos juntos, tá? A gente pode discutir isso depois na aula de cinesiologia e anatomia da mão. E o sinal de Finkelstein ou Filkenstein é basicamente eu gerar um tensionamento dessa região, fazer o oposto do que eu falei. Na verdade, eu vou trabalhar em neutro aqui e eu vou fazer o movimento, né, o desvio ulnar, para tensionar esses tendões nessa região. Eu vou fazer uma flexão e adução do polegar, né, do primeiro dedo, para gerar o tensionamento dessas estruturas. Depois eu faço o desvio ulnar. E aí eu tenho tensionamento e consequente dor dessa região e os sintomas aí aparecem de forma mais evidente, né? Redução de força e edema, já citei. Tratamento, para onde a gente vai com o tratamento da Dequervan? A gente precisa de pensar, de novo, repouso parcial ou imobilização. Lembrando que imobilização, gente, é uma coisa que a gente deve fugir o máximo possível. É, Alongamento, na hora que eu falo de alongamento aqui, eu posso levar essa ideia também para a síndrome do túnel do carpo. Eu preciso gerar força tênsio, eu preciso gerar força tênsio no sentido longitudinal desse tendão para poder aos poucos gerar uma recomposição de colágeno, direcionamento de colágeno e mais um monte de coisa. A gente sabe que esse tipo de estímulo gera um processo proliferativo do bem ali no tendão e a regeneração ela começa a acontecer de forma mais importante. Então, eu preciso trabalhar isso daí. A mobilização é importante no sentido de tirar algumas aderências que podem estar acontecendo na região. Eu preciso de uma mobilidade boa desse tendão. De novo, adaptações ergonômicas, da mesma forma que eu falei, não é só adaptar o espaço de trabalho e tudo, mas é, relacionar ali quanto tempo ele fica parado naquela posição e aumentar a capacidade, né, de absorver aquela demanda do paciente. Então, vocês vão ver que essa aula, as referências de tratamento são muito parecidas nesse sentido. Quais são os objetivos? O local é diferente, existem alguns pontos individuais ali, mas a base não é diferente não. Então eu preciso pensar em reparo de tendão. Então aqui eu vou pensar em TENS, trabalhar o TENS diretamente aqui. Se viável, se
não estou agudizando, gerando uma dor tão grande assim. Eu posso trabalhar o exercício excêntrico como uma das possibilidades para quebrar esse processo de tendinopatia que está ocorrendo aqui, apesar de ser mais relacionado à bainha do tendão, essa inflamação, essa alteração. Essa inflamação, gente, coloca entre aspas, porque em outra aula a gente vai discutir um pouco mais sobre tendinopatia. Mas esse processo degenerativo aí, agudizado ou não, ele pode, da bainha, passar a cometer ao tendão. Então, o exercício excêntrico ele passa a funcionar também. Mobilização dos ossos do carpo pode ser uma possibilidade para melhorar um pouco, é, um pouco a mobilidade geral. E aí, pensando em mobilidade de ossos do carpo e punho, tá? Então, a radiocárpica eu preciso trabalhar também. Então, aqui é um conjunto de carpo e radiocárpica, beleza? As duas, as articulações do carpo e principalmente a radiocárpica entrando na jogada. Da mesma forma, a gente pode ter tendinossinovite aí dos extensores flexores de punho. É a mesma ideia, é a mesma coisa. Eu vou reforçar aqui, principalmente o que tem de diferente nesse processo, o que pode aparecer de sinal e sintoma diferente, tá? E um deles já a gente pode ver diretamente aqui, ó. Então a gente vai ter uma complicação numa dessas bainhas, e essa complicação, aqui no caso, né, do flexor aqui do indicador, e aqui no caso a gente tem aí o quarto dedo como referência. E o que que a gente tem? Além do adensamento ou com adensamento dessa bainha, a gente tem um nódulo no tendão. E esse nódulo no tendão aqui, ele vai gerar uma falta de deslize desse tendão. Então a gente tem duas situações: uma bainha que não está conseguindo deixar um espaço favorável para o tendão por qualquer complicação, e ou um nódulo, que esse nódulo vai tensionar essa bainha e vai comprimir o tendão quando ele for correr embaixo da bainha, né, dessa bainha sinovial, ou eu posso ter uma alteração junto desse nódulo. Pode ser as duas coisas, uma ou outra, tá? Mas é um sinal bem comum nessa tenossinovite, principalmente aí dos flexores dos dedos. Então aqui mostrando de novo aí ó, o tendão, a gente tem aí a bainha, né? Aqui o ponto de alteração de movimento aí na rodana, né? Funcional, que pode ser um termo utilizado. E eu tenho a bainha sinovial também na sequência. E aí o que que eu posso ter? Eu posso ter o adensamento dessa estrutura, e aí eu tenho um tendão com nódulo, e o que que vai acontecendo? À medida que esse nódulo aumenta, ele puxa o tendão. À medida que ele puxa o tendão, eu tenho a ação daquele músculo em si, que é a flexão do dedo. Então, essa flexão do dedo aqui nesse exemplo está acontecendo simplesmente porque eu tenho um nódulo e esse nódulo tensionou o tendão. E aí ele fica tensionado por tempo indeterminado e gera esse padrão de flexão de dedo. Beleza? E aqui nessa imagem mostrando o processo cirúrgico, né? A abertura aí do retináculo, da bainha, para poder liberar aquele tendão. Então, a partir do momento que a gente abre, né, que a gente não, mas que o médico no processo cirúrgico, ele faz a abertura, ele tira aquela compressão, ele tira aquela tensão que o nódulo está gerando, puxando aí o dedo em flexão, e aí o dedo ele volta a movimentar normal. Existe possibilidade de simplesmente abrir, né, soltar o retináculo, que é a bainha, ou às vezes até ter que fazer uma tenorrafia mesmo aqui no caso. Vai ter que tirar aquele nódulo e fazer uma sutura no tendão, onde é um processo bem mais complicado e um pouquinho mais trabalhoso na recuperação. Né? Nessa abertura que a pessoa tem a movimentação, tem a função, só que ela fica com excesso de movimentação desse tendão. Essa bainha ela pode ser recomposta ou ser deixado ela aberta mesmo. Então isso pode gerar algumas complicações, pode gerar recidiva. Às vezes a abertura ela não é por completo, né? Faz uma secção em cima ali da bainha. E a partir do momento que ela cede, aquilo é deixado daquela forma. Então existem processos diferentes para poder trabalhar isso aqui. E aí a gente tem a volta da funcionalidade do dedo. Dependendo do que foi feito, como foi feito, a intervenção nossa pode ser diferente. Quadro clínico, então, da tenossinovite, né? Isso tudo eu estou falando, gente, para flexores, mas a gente vai ter essa ideia da mesma maneira para os extensores. A gente pode ter as mesmas situações, por isso eu
estou falando aqui o tempo inteiro flexor e extensor, mas o exemplo está só para os flexores. Então a gente vai ter redução de força, a gente vai ter alteração no posicionamento articular em função desse tendão estar tensionado, né? Uma flexão efetiva, mas em função de um nódulo localizado. Dedo vai estar em gatilho, que é o principal sinal clínico aí. A gente pode ter o cisto sinovial, o nódulo tendíneo, como eu falei, e com certeza dor e um processo de edema ali na região são relatados. As causas principais, né? A mesma coisa de tudo que eu falei anteriormente. A mesma base lógica das tendinocinovites. Relação importante com alta demanda. Alterações entre capacidade e demanda devem ser levadas em consideração. Então é a mesma coisa. Resumo da história. Se a gente não trabalha a adaptação, a melhora da atividade, uma forma de variar um pouco a atividade, não se preocupando muito com posicionamentos, e sim, se eu vou ficar naquela posição por muito tempo, então, com essa ideia um pouquinho mais recente, vamos dizer, nem tão recente, mas vamos chamar de recente, de ergonomia, a gente pode trabalhar um pouco dessa demanda. E, lógico, aumentar a capacidade de absorção dessa demanda, que é o que a gente vai trabalhar diretamente também com o paciente. Tratamento conservador, então, passa pelos mesmos recursos. A gente tem a possibilidade de trabalhar todos os recursos analgésicos e anti-inflamatórios para a região. Técnicas de relaxamento, gente, é uma coisa importante, tá? Então, você aí no processo de tratamento, de intervenção, trabalhar, por exemplo, vamos pensar aí técnicas de músculo-energia, são fundamentais no processo de qualquer processo de recuperação de punho e mão, a gente conseguir gerar aí um relaxamento dessa estrutura, só da gente conseguir o relaxamento por inibição, a gente já vai ter um aumento da amplitude, a partir daí a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, técnicas de relaxamento seguidas de um estímulo de alongamento são importantes. Então, eu ganho um pouquinho relaxando o músculo, e aí eu começo a trabalhar a favor daquela direção de movimento, desde que o nível de dor não esteja alto e desde que depois da primeira tentativa numa intervenção, o paciente não volte me relatando que piorou. Se de repente eu fiz esse tipo de recurso e a dor aumentou muito a ponto de piorar o quadro, eu tenho que segurar essas técnicas um pouquinho, mas normalmente dá para trabalhar com elas tranquilamente. Diminuir as atividades e melhorar a ergonomia, eu já falei na imagem anterior, né? E sempre atuar na causa, né? E fornecer as melhores adaptações de movimento possíveis para aquela pessoa. A gente sempre vai encontrar alterações significativas, né? Lembrando que hoje a gente sabe que não necessariamente a gente vai mudar um padrão de movimento, pelo menos no nível que a gente quer para aquela pessoa. Mas se a gente trabalha essa alteração de padrão de movimento, se a pessoa busca alterar isso daí, de forma intrínseca, através de outros mecanismos que a gente ainda nem tem tão definidos hoje, a gente consegue mudar a distribuição de forças aí, que aí a gente pode pensar, por exemplo, em, no sistema facial dele de forma mais complexa e tudo mais, mudando a trajetória dessas tensões, dessas forças, e aí gerando um equilíbrio, um controle motor adequado, às vezes mesmo sem alterar o padrão. Somado a isso, a gente vai trabalhar a movimentação, a questão de não ficar parado na mesma posição o tempo inteiro e não simplesmente melhorar posicionamentos no trabalho. Beleza? Pós-cirúrgico, né? Vai ser a mesma evolução de todos os pós-cirúrgicos que a gente já comentou aqui, trabalhando laser no início, drenagem, pensando no processo de recuperação. O processo de recuperação pode durar aí em torno de 3 semanas, igual eu dei o exemplo lá da síndrome do túnel do carpo. Dependendo da lesão, por exemplo, se tiver que fazer uma tenorrafia, a gente vai ter um período maior de pelo menos 4 semanas de mobilização depois da cirurgia para a gente poder começar a intervir com o movimento, tá? Então tem várias possibilidades dependendo de cada tipo de situação. O que eu quis trazer aqui é a base principal, é para poder ter um entendimento inicial. Se você já tem esse entendimento inicial, é reforçar, revisar um pouquinho esses processos, trazendo algumas coisas que a gente tem de mais recente, mas principalmente trabalhando a base, ok? Era isso que eu queria trazer para essa aula. É, Vou me despedindo aqui e vamos para a próxima. Espero que você continue assistindo várias aulas aí. Um abraço, até mais.